Olá pessoal, sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Professor Irineu. Vamos dar continuidade ao estudo da estatística e nessa aula de número 3 nós vamos falar sobre a distribuição de frequência para dados agrupados em intervalos. Vamos lá. Quando a variável quantitativa ela apresenta muitos valores distintos, fica difícil colocar cada valor em uma linha da tabela de distribuição de frequências, pois ela fica muito extensa. Para solucionar esse problema, nós agrupamos os valores em intervalos ou classes, ok? E para a gente construir essa tabela, a gente vai seguir 3 passos. O primeiro passo, a gente vai calcular a amplitude total. O que que vem a ser essa amplitude total? A amplitude total é a diferença entre o maior e o menor valor de uma variável. Então, nos dados que nós tivermos da pesquisa, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o menor valor e vai pegar o maior valor e fazer a diferença entre eles. Isso aí é a amplitude total da amostra, ok? Em seguida, a gente vai escolher o número de intervalos ou classes. A gente vai pegar essa variável e vai colocar cada intervalo de acordo com a quantidade de dados que nós tivemos. E qual é esse número de intervalos? Qual é esse número de classes que nós devemos escolher? Bem, geralmente o número de intervalos ou classe ele é igual ou superior a 4. Essa questão do número de intervalos, pessoal, não tem um valor específico, né? Você deve usar o bom senso. Nem poucos intervalos, nem muitos intervalos, certo? De acordo com a quantidade de dados que você tenha, de acordo com a amplitude total, você vai escolher um valor razoável para seu número de intervalos ou classes. A terceira, o terceiro passo é o cálculo da amplitude do intervalo. Né? Já calculamos a amplitude total, escolhemos o número de intervalos que nós iremos trabalhar, agora a gente vai calcular a amplitude do intervalo. O que é que significa isso? O intervalo ele vai de um valor até outro valor. Como é que a gente determina essa amplitude? A gente vai dividir a amplitude total pelo número de intervalos. Caso necessário, a gente arredonda o resultado para o próximo número inteiro. Então, basicamente, nós seguimos esses 3 passos para nós construirmos a nossa tabela de distribuição de dados, né, de frequências em intervalos, ok? Vamos pegar um exemplo aqui para tornar isso mais claro. Foram coletados dados do peso, né, em quilogramas, de um grupo de adolescentes que moram no condomínio Enseada. O resultado dessa pesquisa, com uma amostra de 30 adolescentes, é apresentado a seguir. Então, nós temos aí 30 resultados, né, do peso dos adolescentes desse condomínio. Você tem aí vários valores, 48,5, 51, 51,5, 51,4, 53. Como você pode observar, existem muitos valores para a variável peso. Se nós fôssemos colocar esses valores numa tabela de distribuição de frequência, nós teríamos uma tabela muito extensa. Isso não seria interessante para a nossa análise. Então, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai construir a nossa tabela com intervalos, ok? Onde nós iremos encaixar esses valores aí. Então, a primeira coisa que nós iremos fazer, qual é? A gente vai seguir aqueles 3 passos para que a gente possa agrupar esses dados em intervalos. Então, o primeiro passo, como nós sabemos, é calcular a amplitude total. Desses 30 valores, você observa que o menor deles é o 48 e o maior deles é o 53. Então, a amplitude total dessa amostra aí é 53 menos 48, que dá 5 quilos. Então, a diferença do menor peso para o maior peso é de 5 quilos. Agora nós vamos escolher o número de intervalos. Quantos intervalos nós iremos utilizar para essa tabela? Mais à frente, nós vamos apresentar para vocês que existem várias técnicas para você determinar o número de intervalos que seja adequado para uma determinada situação. No caso aqui, vamos trabalhar com 6 classes, ok? Terceiro passo, nós vamos calcular a amplitude de cada intervalo. A gente vai dividir a amplitude total
pelo número de classes, 5 dividido por 6 vai dar aproximadamente 0,97. Como nós devemos sempre procurar trabalhar com números inteiros, então a gente arredonda para o próximo inteiro, que é 1. Então, cada intervalo vai ter uma amplitude de 1. E ele vai começar a partir do menor valor. Então, você vai pegar o 48, que vai ser o primeiro valor, aí 48 mais 1, 49, aí o próximo intervalo vai ser do 49 mais 1, 50 e assim por diante. Então, nós vamos ficar com essa tabela aqui. Observe, vamos aqui para a primeira coluna, onde nós temos a nossa variável peso, e aqui é a forma com que a gente representa os intervalos. Esse colchete para dentro significa que o intervalo é fechado nesse extremo, ou seja, o 48 aqui, ele pertence ao intervalo. Aqui no lado direito, você tem que o colchete está para fora. O que é que significa isso? Significa que esse intervalo é aberto do lado direito. Ou seja, esse 49 aqui, ele não faz parte do intervalo. Então, neste intervalo, nós iremos colocar os pesos que estão entre 48 e 49, incluindo 48, mas o 49 não faz parte. Então, teremos, por exemplo, 48, 48,1, 48,2, até 48,9, por exemplo. Agora, 49, ele não pertence a esse intervalo, ele vai pertencer ao intervalo seguinte. Então, no intervalo seguinte, nós temos de 49 a 50. Por que está variando de 1 em 1? Porque é a amplitude do intervalo que nós acabamos de calcular. Você pega o valor inferior e soma com a amplitude, 48 mais 1, 49. Aí esse último valor aqui, ele vai ser o primeiro do intervalo seguinte. Então, 49 mais 1, 50. 50 mais 1, 51 e assim por diante. Então, sempre esse último valor aqui da direita, ele vai ser o primeiro valor do intervalo seguinte. Então, ele é aberto aqui no 49 no primeiro intervalo e vai ser fechado no segundo, ok? Até o último intervalo, que geralmente vai vir apresentado fechado à direita e à esquerda, ok? Aí aqui na frequência absoluta, o mesmo procedimento que nós já vimos na aula anterior. Nós vamos, dentro daquelas observações, colocar a quantidade de vezes que aparece algum peso que está entre 48 e 49. No caso, vai aparecer 3 vezes. Depois, entre 49 e 50, vai aparecer 3 vezes. Entre 50 e 51, 9. Entre 51 e 52, 6. Entre 52 e 53, 3. Entre 53 e 54, 6. Totalizando aqui as nossas 30 observações, ok? A frequência relativa também é calculada do mesmo jeito que nós já vimos, né, anteriormente. Então, aqui, a frequência absoluta do primeiro intervalo vai ser 3 dividido por 30, que vai dar 10%. A frequência relativa do segundo intervalo vai ser 3 sobre 30 também, dá 10%. A frequência relativa do terceiro intervalo vai ser 9 sobre 30, que dá 30%, e assim por diante. Quando nós somarmos todas as frequências relativas, nós vamos encontrar aqui o 100%. Então, a diferença básica entre a distribuição de frequência que nós vimos na aula anterior com a distribuição de frequência para dados agrupados em intervalos, basicamente é só a primeira coluna que difere aqui. Enquanto nas outras colunas, né, das distribuições de frequência que nós trabalhamos com o valor da variável sem ser intervalo, cada linha vai ser um valor para a variável. No caso, quando a gente trabalha com variáveis que têm muitos valores, é mais interessante que a gente use esse intervalo para que a tabela não fique muito extensa. Então, para a gente determinar esses intervalos aqui, a gente vai seguir aqueles 3 passos que nós vimos. Quais sejam? Determinar a amplitude total, escolher um número de intervalos e determinar a amplitude do intervalo. Como? Dividindo a amplitude total pelo número de intervalos, ok? Cabem aqui algumas observações sobre esse procedimento. Então, primeira observação, você observa que o intervalo, né, que vai de A para B, estou generalizando aqui, esse intervalo com o colchete para dentro do lado esquerdo e o colchete virado para fora do lado direito, ele significa que é fechado à esquerda e aberto à direita, ou seja, o menor valor pertence ao intervalo, mas o maior valor não pertence. Exemplo, no intervalo, né, de 48 ao 49, nós observamos que o 48 pertence ao intervalo e o 49 ele não pertence, uma vez que o colchete está virado para o lado de fora.
Essa notação, pessoal, ela pode ser usada também usando parênteses, ok? Parênteses para dentro e parênteses para fora significam a mesma coisa. Segunda observação, o intervalo de A a B fechado, né? Você observa que o colchete está para dentro, ele significa fechado à esquerda e à direita, ou seja, o menor e o maior valores pertencem ao intervalo. Por exemplo, no intervalo de 53 a 54, você observa que tanto o 53 quanto o 54, eles pertencem ao intervalo, porque esse intervalo ele é fechado. Ok? Mais uma observação. Recomenda-se que os intervalos tenham a mesma amplitude e que ela não seja nem muito pequena, nem muito grande. Isso a fim de não comprometer a análise dos dados. Quando nós formos construir a nossa tabela, é interessante que nós usemos sempre os intervalos com a mesma amplitude. Se a gente modifica a amplitude de um intervalo para o outro, isso pode prejudicar a nossa análise. Então, é interessante que a gente trabalhe sempre com intervalos de mesma amplitude, sempre que isso for possível. Ok? Uma quarta observação. Uma das várias técnicas para determinar o número de intervalos é calcular a raiz quadrada do tamanho da amostra. Exemplo, na situação anterior, que nós vimos a questão do peso dos adolescentes, a nossa amostra tinha tamanho 30. Então, a raiz quadrada de 30 é aproximadamente 5,47, que a gente arredonda para o próximo número inteiro, que dá 6. Então, é uma das maneiras que você tem para determinar o número de intervalos, né? Você calcula a raiz quadrada do tamanho da sua amostra. Lembrando sempre que essa determinação, né, do número de intervalos é uma questão arbitrária. Você pode escolher o número que você quiser, a quantidade que você quiser. É importante apenas que use o bom senso. Nem para trabalhar com poucos intervalos, nem para trabalhar com muitos intervalos. Uma quantidade que seja razoável e que nos permita fazer uma boa análise dos dados obtidos na pesquisa estatística. Ok, pessoal. Vamos para os exercícios. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: os tempos em minutos que 30 pessoas gastam no banho são. Então, você tem aí 15 valores por linha, né? Então, você tem duas linhas, então você tem 30 valores que representam os tempos em minutos que essas 30 pessoas gastam no banho. A questão pede para a gente construir uma tabela de distribuição de frequência com 5 intervalos e resolver os itens a seguir. Primeiro, determinar a porcentagem de pessoas que gastam 5 minutos ou mais no banho. Item B, considerando que a cada minuto de banho gasta-se aproximadamente 9 litros de água e que as pessoas entrevistadas tomam apenas um banho por dia, quantos litros de água essas pessoas gastam em um dia? E o item C, se todas as pessoas passassem a tomar banhos de 5 minutos, quantos litros de água seriam economizados por dia? Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos construir a nossa tabela de acordo com as informações dadas. Uma coisa que você pode observar é que a questão ela já determinou para nós o número de intervalos com que ela quer trabalhar. Ela disse 5 intervalos. Então, isso já facilita o nosso trabalho, ok? Então, vamos determinar a amplitude total. O maior valor desses que estão aí é 15 e o menor valor é 2. Logo, a amplitude, 15 menos 2, 13 minutos. Então, a diferença entre o maior tempo e o menor tempo é de 13 minutos. O número de intervalos, a questão já nos determinou, então, é 5. Passamos, então, para o terceiro ponto, que é a amplitude do intervalo, né? Amplitude de intervalo, nós vamos dividir a amplitude total pelo número de intervalos, então 13 dividido por 5 vai dar 2,6 e a gente arredonda para o próximo inteiro, que é 3. Ok? Para facilitar a nossa análise. A nossa tabela, então, ela vai ficar com esse formato aí. Nós temos a variável tempo, que é dada em minutos, aí as frequências, né? Absoluta, absoluta acumulada, relativa e relativa acumulada. Os nossos intervalos, que é o que nos interessa aqui basicamente, são o seguinte: a gente vai começar com o primeiro valor, né? O menor valor, que é 2. Como a amplitude do intervalo é 3, então 2 mais 3 dá 5. Ó. 5 mais 3 dá 8. 8 mais 3 dá 11. 11 mais 3 dá 14.
14 mais 3 dá 17. Sempre somando a amplitude. Lembrando que o último valor do intervalo, que é aberto, ele vai ser o primeiro valor do intervalo seguinte. Sempre nesse procedimento. Olhando aqueles dados, né, que foram colhidos, no primeiro intervalo, que vai de 2 até 5, nós temos 4 valores. O segundo intervalo, que vai de 5 a 8, nós temos 9 valores. O terceiro intervalo, que vai de 8 a 11, nós temos 7 valores. De 11 a 14, nós temos 5 valores. E de 14 a 17, nós temos 5 valores. Se nós somarmos aí, nós teremos a quantidade total de observações, que é 30. Aí nós temos as frequências absoluta acumulada. Nós vamos acumulando, né? Na primeira linha é 4. Na segunda linha, nós vamos ter 4 mais 9, que é 13. Na terceira linha, 13 mais 7, que é 20. Na quarta linha, 20 mais 5, que é 25. E na última linha, 25 mais 5, que é 30. A frequência relativa, né? Nós vamos pegar a absoluta e dividir pelo total, que é 30. Então, no primeiro, 4 dividido por 30, que vai dar 13,3%. 9 dividido por 30, que vai dar 30%. 7 dividido por 30, que vai dar 23,3%. 5 dividido por 30, que vai dar 16,7%. E 5 dividido por 30, também 16,7%. E, finalmente, a frequência relativa acumulada, onde nós temos na primeira linha, né, o 13,3%. Aí na segunda linha, acumulando 3,3 mais 30, vai dar 43,3%. Na terceira linha, somando 43,3 mais o 23,3, a gente vai ter o 66,66%. Na quarta linha, somando o 66,66% com o 16,7%, nós vamos ter 83,3%, que somando com 16,7%, totaliza os nossos 100%. Então, essa daí é a nossa tabela de distribuição de frequências para dados agrupados em intervalos. Agora, nós podemos responder àqueles itens. O primeiro item, ele pede para a gente determinar a porcentagem de pessoas que gastam 5 minutos ou mais no banho. 5 minutos ou mais, pessoal, significa o seguinte: a partir do segundo intervalo, é 5 minutos ou mais. Ó. Então, nós temos aqui, nós teríamos o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto intervalos abrangendo essas pessoas. Como é que a gente faz aqui? No lugar de somarmos todas essas porcentagens, é mais simples a gente fazer o quê? Excluir o pessoal que toma menos, né, de 5 minutos no banho, que são 13,3%. Então, a gente vai pegar o total, que é 100%, e tirar o pessoal que toma banho com menos de 5 minutos. O que restar é o pessoal que gasta 5 minutos ou mais no banho. Então, a gente pega 100% menos o 13,3%, que vai dar 86,7%. Isso aí é a porcentagem de pessoas que gastam mais, né, 5 minutos ou mais no banho. Outra maneira seria nós somarmos, né, essas frequências relativas aqui. A gente encontraria exatamente esse valor. Ok? No item B, ele pede, considerando que a cada minuto de banho gastam-se aproximadamente 9 litros de água e que as pessoas entrevistadas tomam apenas um banho por dia, quantos litros de água essas pessoas gastam em um dia? Então, o que é que nós vamos fazer? Para responder esse item, nós temos que somar todos aqueles tempos, aqueles 30 tempos que nós escolhemos na nossa pesquisa, ok? Somando, pessoal, nós vamos obter 257 minutos. Esse é o tempo total gasto pelas 30 pessoas. Como a cada minuto se gastam 9 litros, então multiplicando 257 por 9, nós teremos 2.313 litros de água. Ou seja, essas pessoas gastam em um dia 2.313 litros de água. No item C, se todas as pessoas passassem a tomar banhos de 5 minutos, quantos litros de água seriam economizados por dia? Ora, se todas as pessoas tomassem banho de 5 minutos, nós teríamos 30 vezes 5, né? 150 minutos. Ok? E, multiplicando esses 150 minutos por 9, a gente teria 1.350 litros. Ou seja, se essas pessoas tomassem banhos de 5 minutos, elas gastariam 1.350 litros. Então, quanto se economizaria, né, em relação aos resultados que nós obtivemos?
A economia seria de 2.313, que é o valor que a gente obteve no item anterior, menos o 1.350 litros. Então, nós teríamos 963 litros. Essa seria a economia se as pessoas, né, essas 30 pessoas, tomassem banhos de exatos 5 minutos. Ok? Vamos para a questão seguinte. Nós temos aí, observe o valor das diárias dos quartos do hotel luxo. Então, você tem essa tabela, pessoal, valor da diária do hotel luxo, onde a variável é a diária, que é dada em real, e nós temos aí a frequência absoluta, que é o número de quartos, né, em que apresentam aquela diária. Então, você observa que o menor valor aqui é o 100, e nós temos que o último intervalo ele vai 220 a 250. Observe que o último intervalo, o 250 aqui está aberto. Em geral, você vai ter o último intervalo da nossa tabela, ele fechado à esquerda e aberto à direita. E fechado à direita, melhor dizendo, né? E um intervalo completamente fechado. Mas, às vezes, poderá vir desse jeito aqui, ó, com um intervalo aberto também. Isso não tem influência nenhuma, ok? A amplitude de cada classe aqui é de R$30, né? 100 para 130, 130 para 160, 160 para 190 e assim por diante, ok? Uma coisa que não pode acontecer seria, por exemplo, eu estou com 130, se aqui fosse fechado, aqui não poderia ser fechado, porque o 130 estaria nos dois intervalos diferentes, o que não faz sentido. Então, a questão é, ele vai aparecer nos dois, no primeiro como último valor mais aberto e no segundo como o primeiro valor fechado. Sempre vai ser desse jeito, ok, pessoal? E você observa, você tem aqui 73 quartos estão na diária dentro do primeiro intervalo, 48 quartos com uma diária dentro do segundo intervalo e assim por diante, totalizando 200 quartos. Com essa tabela aí, nós já podemos responder algumas perguntas. Veja que nós não temos a frequência relativa nem as frequências acumuladas, ok? Mas com esses dados aí, que são basicamente a frequência absoluta, nós poderíamos determinar as outras frequências, mas a gente pode responder diretamente no item. Então, no item A, ele pergunta qual é o extremo inferior da primeira classe. No item B, que intervalo apresenta os valores de diárias mais comuns. No item C, qual é a porcentagem de quartos cujas diárias são inferiores a R$160? No item D, quantos quartos correspondem a diárias inferiores a R$190? E no item E, quantos quartos correspondem a diárias a partir de R$190? Então, vamos responder aqui. Qual é o extremo inferior da primeira classe? O extremo inferior é o menor valor da classe, né? No caso da primeira classe, que vai de 100 a 130, o menor valor, evidentemente, é R$100. No item B, ele pergunta que intervalo apresenta os valores de diárias mais comuns. É aquele que tiver a maior frequência absoluta, pessoal. Se você observar, o intervalo que tem a maior frequência absoluta é exatamente o primeiro, que vai de 100 a 130, ok? De 100 a R$130. E o que tem a menor frequência é exatamente o último intervalo, né? Ok? Mas não foi o que a questão pediu. Item C, qual é a porcentagem de quartos cujas diárias são inferiores a R$160? Diárias inferiores a R$160. Se você observar, o 160 ele participa do terceiro intervalo. Então, a partir daqui é R$60 ou mais. Então, inferiores a R$160 são os dois primeiros intervalos. Então, eu vou somar aqui 73 mais 48 e dividir pelo 200. Então, nós teremos 73 mais 48, que dá 121, que dividido por 200 vai dar 0,605 ou 60,5%. Então, porcentagem de quartos cujas diárias são inferiores a R$160 é de 60,5%. Ok? No item D, quantos quartos correspondem a diárias inferiores a R$190? O 190, pessoal, ele está a partir do quarto intervalo aqui, ó, de 190 a 220. Então, inferiores a 190 são os três primeiros intervalos. Então, você vai somar aqui 73 mais 48 mais 40, que vai dar exatamente 161 quartos. Seria, no caso, a frequência absoluta acumulada, né? Se nós tivéssemos aí essa coluna correspondente.
Mas aqui a gente pode simplesmente somar. E quantos quartos correspondem a diárias a partir de 190? A partir de 190 são os dois últimos intervalos. É só somar 24 mais 15, que vai dar 39 quartos. Ok, pessoal. Então, a gente chega à solução dessa segunda questão e a gente finaliza a nossa aula. Na próxima aula, nós iremos falar sobre outra forma de apresentar os dados obtidos numa pesquisa estatística, que são exatamente os gráficos. Nós iremos ver os diversos tipos de gráficos e para que serve cada um deles. Então, agradeço a vocês a paciência de terem assistido mais uma aula e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá.